Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre as fases das licitações aplicáveis às estatais. Já vimos, a preparação é uma fase interna, não vou levar tanto tempo falando sobre isso, digo apenas que esse momento talvez seja o mais importante, porque é daí que vão nascer os documentos todos do processo, né? Então, por isso a gente separa essa fase interna de planejamento e fala sobre composição de equipe, competências que ela tem que ter, né? Como que fica a atuação do parecerista jurídico, né, na lei das estatais, mas a gente deixa mais para frente. Agora você segue no seu material, me acompanha no slide, né, o tempo todo na leitura. Seguinte, a próxima etapa é a divulgação, né, do edital, né, do termo de referência, a publicação em si. Logo em seguida vem os lances ou propostas com os valores apresentados pelos interessados, o julgamento e a verificação dessas propostas. Volta para mim, te explico. A lei das estatais tem como uma de suas principais características se aproximar bastante da modalidade pregão. Então, nota que nas estatais, para as estatais, antes da documentação, vem os preços. Os preços vêm antes. Isso é natural, não precisava nem dizer que tinha que ser assim, né? Só que na lei de licitações, na lei geral, lá a documentação vem antes. Então, só para ilustrar, é como se você fosse ao mercado comprar, uma lata de leite, né? Olha só, gerente, você tem balanço? Você tem atestados que comprovam experiência? Você tem a regularidade fiscal? Ah, tenho, toma. Ah, joia, obrigado, eu vou comprar leite. Ah, o cara, você não quer ver o preço? Não, não quero. Por quê? Não, porque eu primeiro tenho que ver a documentação de todo mundo que queira vender leite para mim. Imagina. Se você vai comprar uma lata de leite, funciona assim. Então, isso é insano, né? Primeira coisa é, quanto custa o seu leite? Ah, R$ 15. Joia, beleza. Vai no outro. Quanto custa o seu leite? Ah, R$ 14,70. Beleza. E o seu? R$ 13,90. Vencedor. Me dá os documentos. Ah, não tenho. Então não posso contratar, porque eu sou o Estado, eu sou a Valec. A documentação vem depois, no caso das estatais, depois. Mas, Sandro, dúvida. E se essa empresa primeira colocada aí nos preços não tiver os documentos? Chama a próxima e negocia. Chama a próxima e negocia, que é como a gente faz no dia a dia enquanto consumidor, né? Se você vai comprar alguma coisa de alguém, você primeiro afere os preços e depois pensa em documentos, se for o caso. Primeira coisa é comparar os preços. Ok? Então, esses 3 passos aí, lance, julgamento e efetividade das propostas, no fim quer dizer verificação de preços. Joia? O seu material me acompanha. Só aí, então, né, depois vem a negociação, como nós falamos. Só aí é que vem a habilitação. Mas, Sandro, o que é habilitação a rigor? Documentação. Né? Então, bizu, a habilitação diz respeito ao interessado, à empresa em contratar, né, interessada, ela tem lá os documentos dela, a habilitação é pessoal. Aquelas etapas todas, né, julgamento, proposta, efetividade, negociação, é o produto que está sendo aferido. Então, primeiro eu afiro o produto para depois partir para a empresa para verificar se ela tem toda a documentação de habilitação. Joia? Segue a habilitação, volta aí no seu material, me acompanha, por favor. Vem aí, então, a etapa de recursos, né? Os recursos vão ser apresentados quando houver interesse em recorrer. O que é isso, Sandro? Na realidade, os recursos vão discutir as questões jurídicas, né? Olha, essa empresa aí que está sendo contratada, que vai ser, né, tem problemas, quem pode dizer isso? Os demais interessados, né? Qualquer cidadão também pode representar lá o Tribunal de Contas, mas o fato é que os recursos vêm numa etapa só. E é uma outra beleza da lei das estatais. Porque na Lei Geral de Licitações, você tem lá no artigo 43, combinado com 109, da Lei 8.666, tem lá, né, edital e impugnação. Habilitação, que lá vem primeiro, recursos possíveis. Classificação, recursos possíveis. Homologação, recurso possível. Adjudicação, recurso. Para cada etapa tem recurso. É por isso que na lei geral, né, a lei geral faz com que licitações se arrastem por anos e anos. Lá em Guarulhos, em São Paulo, a licitação durou inacreditáveis 3 anos e meio, a licitação. Não é a construção. Agora me diz, né, se isso pode dar certo. 3 anos e meio para licitar uma obra que vai demorar mais 3 anos pelo menos. 7 anos para construir um aeroporto. Difícil um país crescer assim, né? É por isso que a lei das estatais ela veio há bom tempo e disse, olha, primeiro vai no preço, depois discute documento e quando vier recurso, vem tudo de uma vez. Discute tudo de uma vez só, ok? Volta no seu material aí, por favor.
Aí vem a adjudicação, juntamente logo na sequência com a homologação do resultado ou revogação. Sandro, o que é adjudicar? Qual que é a diferença de homologar? Então, adjudicar é como se fosse uma promessa. Imagina um pregão, uma licitação nessa modalidade, o pregoeiro vai e diz, olha, temos aqui uma vencedora, vou fazer para ela aqui minha promessa. Olha, se alguém tiver de ser contratada, vai ser você primeira colocada provisória quanto a preços. Né? Então, esse é a tal da adjudicação. É um ato declaratório, ele é formal, ele é solene, é só para dizer que alguém ali foi escolhido vencedor. Já a homologação é um ato constitutivo, é um ato de controle. Na homologação, a autoridade diz, olha, concordo com o que foi feito, pode contratar. Agora, se a autoridade não concordar, ela vai e revoga. É por isso que a homologação está ali junto com a revogação, né? Ou homologa ou revoga. Se a autoridade não contratar, melhor não concordar, ela não contrata e revoga o certame. Mas, Sandro, olha só, né? Passou por tudo isso aí. Aí depois diz que não concorda, isso é no mínimo falta de planejamento. Pois é, né? Não dá para divergir muito disso, não. Mas tem que verificar por que não está contratando agora, né? Imagina, tempos de Covid. A Infraero tem lá um contrato, sei lá, para realização de eventos nos aeroportos do país, né? Eventos festivos para atrair público, turismo. Vai manter a licitação e o contrato? Não tem sentido, né? Então revoga. É isso que a lei está dizendo. A lei dá essa possibilidade. A revogação não é tão simples assim de fazer. E, claro, pode acabar suscitando um pedido de indenização por parte da empresa. A empresa vai dizer assim, ó, eu vim até aqui, homologar o resultado e agora dizem que não vão me contratar e o dinheiro que eu investi. Então, isso depois pode gerar uma disputa judicial mesmo, né? Mas ainda assim a lei diz, com razão, ou homologa, querido, ou revoga. A administração não é obrigada a contratar. O interesse público ele muda muito rápido. E essa é a diferença fundamental entre o público e o privado. O privado ele quer lucro, normal, né? A gente quer satisfazer os nossos interesses egoísticos lá no mercado. No público, a gente não quer lucro. A gente quer atender a população. Então, é por isso que, no fim, ou ao fim, o processo pode acabar sendo revogado. Ok? Todas as etapas aí passadas. Vai no seu material, por favor, me acompanha. Chama a atenção dos amigos aí. Ó, é importante dizer, né, lembrar que a habilitação pode vir para antes dos lances. A lei autoriza que a empresa estatal ela cobre primeiro os documentos para só depois tratar de preço. A lei dá essa possibilidade. Sandro, mas por quê? Em mercados extremamente concentrados, onde a gente sabe que tem ali meia dúzia de empresas, meia dúzia de 2 ou 3 às vezes, tá? Grandes empreiteiras, por exemplo, essas aí que ficaram bem famosas, que os amigos, né, conhecem bem por conta dos últimos escândalos, não precisa repetir o nome de ninguém, mas eu sei quais são as empreiteiras. Então, antes de cobrar preços, perguntar de preço, eu já vejo logo quem pode participar. Vejo quem tem os documentos e passo a habilitação para antes. Isso não é normal, não é natural. Como eu falei a vocês, o ideal seria comparar primeiro o preço para só depois cobrar documentos. Mas eu posso acabar pedindo documentos antes. A lei me autoriza. E é uma faculdade concedida à estatal. Não há uma obrigatoriedade nem de o preço vir antes, mas é a regra geral, nem dos documentos virem antes, que é a exceção. Naturalmente, o preço vem antes da documentação. Ok? Naturalmente. No seu material, então, chamar a atenção. Vamos lá agora adentrar o processo quanto aos seus objetivos para dizer o seguinte. Nós temos basicamente 3 objetivos previstos aí para o processo licitatório. Um deles, já falamos, a gente não vai se deter muito, que está ali no 2, que é a isonomia, né? Igualdade para quem for igual. Outros 2 merecem um pouco mais de atenção. Melhor proposta, que está no 1, e o terceiro ali, evitar sobrepreço e superfaturamento. Melhor proposta. Nota que o legislador ele não coloca proposta de menor preço. Nem sempre o mais barato é melhor. Você, como consumidor, sabe disso, né? Por vezes é melhor comprar mais caro, mas comprar um produto, um serviço que atenda melhor a qualidade requerida para aquele objeto, né? Então, você vai contratar um curso igual a esse aqui. Se você escolher apenas a partir do critério preço, talvez depois o curso gere bastante satisfação, né? Pô, o curso não tinha densidade, o cara não sabia nem do que estava falando, um blá 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 danado, enfim. Então é por isso que a lei não aponta sempre para o menor preço, o que é uma confusão que a mídia faz. A mídia quase sempre diz que o poder público ele só compra coisa ruim porque opta sempre pelo preço. Não é o que está na lei. A lei não diz isso, a lei fala de melhor proposta. Agora, preço é uma questão que nunca pode ser desconsiderada, é fato. Né? O preço, sobretudo para quem tem recursos escassos,
É um meio ali importante de você mensurar a qualidade, aliás, o que você vai comprar. Só que eu tenho que ter qualidade também colocada ali, enfim, outras variáveis que vão importar na definição do vencedor. Então, veja que é a melhor proposta objetiva e não o menor preço. Interessante esse objetivo 3 ali, né? Evitar operações que se caracterizem como sobrepreço ou superfaturamento. Primeiro, esclarecendo os dois conceitos. A gente viu que na licitação tem uma etapa interna, uma preparação, e tem uma etapa externa. Essa etapa externa conta com a participação de empresas particulares interessadas em contratar com o poder público. Quando você tem problema na estimativa dos valores que você vai comprar, do que você vai comprar, isso pode caracterizar o tal do sobrepreço. E a lei diz, olha, tem que evitar sobrepreço. Então, imagina que você vai comprar uma caneta. Né? Você pesquisa ali e chega à conclusão que o preço dessa caneta é R$2, vai? R$2. Só que alguém descobre depois, né, com pesquisas também um pouco melhores, que essa caneta custa, na realidade, R$1 comprando no atacado, que é como vocês vão comprar na Valec. Muito bem, isso é sobrepreço. Porque ainda está na fase de orçamentação, não está na fase de contrato. Né? Então, o sobrepreço ele pode acontecer sem que se materialize o prejuízo depois. Alguém diz, olha, essa pesquisa aí de mercado foi mal feita, então vamos cancelar a licitação. Aí a lei incrível tem que dizer, olha, evite o sobrepreço. Gente, é óbvio que tem que evitar o sobrepreço, é óbvio. Só que por conta dos escândalos que nós vivemos, o legislador ele teve que introduzir isso para lembrarem, não pode fazer pesquisa de preço errada, né, e gerar sobrepreço com isso, porque depois pode acabar gerando um prejuízo aí para a nação, né? Mas o prejuízo mesmo é lá no contrato. Superfaturamento se associa com a fatura do contrato. O cara apresenta a fatura e aí se paga um a mais aí para ele, né? Esse superfaturamento ele pode ser qualitativo. Você tinha uma marca de caneta que no mercado custa de fato R$2, mas o fornecedor, quando ele vai entregar, ele quer entregar uma pior, uma de R$1. Não pode aceitar. E seria superfaturamento. Né? Nesse caso aí, falei de qualitativo, mas se é quantitativo, é qualitativo nesse caso. Né? Qualitativo. É um produto de qualidade inferior, não se pode aceitar. E o superfaturamento ele pode ser quantitativo também. 1.000 canetas, joia, ele traz, né, as canetas, mas ele quer entregar só 700. O fiscal do contrato, o cara que está recebendo, não fez a conferência, recebeu 300 a menos. Superfaturamento também. Então, o superfaturamento ocorre quando a fatura está sendo entregue. E nota que eles não são associados. Você pode ter sobrepreço sem superfaturamento e superfaturamento sem sobrepreço. São conceitos distintos. Para simplificar, um é da fase interna, basicamente, sobrepreço, o outro da fase externa, superfaturamento. E o incrível disso é que o legislador tem que colocar na lei, dizendo assim, olha, evitem sobrepreço, evitem superfaturamento. É óbvio que isso não pode acontecer. Óbvio, mas colocar assim para não se ter esquecimento no futuro, né? Porque parece que de 10, 15 anos para cá o Brasil vinha esquecendo disso, de que não se pode ter valores a maior em contratações públicas, ok? Seu material, rapidamente aqui apenas para dar uma notinha remissiva. Logo depois do intervalo a gente vai falar rapidamente também sobre essas etapas todas aí do planejamento. O planejamento em si, a seleção e a gestão do contrato, adentrando no mundo da IN 05, passo aqui rapidinho, tá? A gente fala sobre planejamento e volta falando desse documento aí que são os estudos técnicos preliminares, a importância que ele tem para o processo de contratação pública. Ok, pessoal? Mas a gente vai fazer isso já já no próximo bloco. Agora você vai tomar uma aguinha e volta comigo.